TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje também daremos destaque à tragédia em Petrópolis. O estado do Rio de Janeiro leva serviços aos moradores do Bonfim em Petrópolis neste sábado. O RJ Mais Serviços terá balcão de empregos, emissão de documentos, habilitação para casamento e direitos do consumidor. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conseguiu encerrar definitivamente o Hospital Psiquiátrico Santa Mônica em Petrópolis, o último manicômio em atividade no estado. E o Comitê de Mobilização da Dengue prepara ações em bairros de Nova Friburgo devido aos casos. E o parlamentar Ingo Rame se filiou ao Partido Progressista e confirmou a candidatura à Prefeitura de Petrópolis. O Ministério da Saúde inicia um estudo sobre a vacina contra a dengue em parceria com a Prefeitura do Rio e a Fundação Oswaldo Cruz. O diálogo com o objetivo de acompanhar, ainda assim, a situação da tragédia e a repercussão que os 2 anos ainda trazem aos petropolitanos. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é sexta-feira, o fim de semana está chegando, né? Uma semana mais curta por conta aí do carnaval. Muita gente, inclusive, emenda, né, essa semana e retorna somente na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Mas estamos aqui ao vivo para levar para você o melhor da informação durante essa 1 hora de Correio Petropolitano Debate. Vale lembrar que você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, e no nosso Instagram e no nosso site tvc16.com. Você faz parte da nossa programação e é importantíssimo ter a sua participação com a gente. Então, fique aberto aqui o espaço para você comentar, interagir e opinar durante a programação do Correio Petropolitano Debate. E para a gente encerrar a nossa série especial de reportagens sobre a tragédia em Petrópolis, hoje nós vamos acompanhar a reportagem da Ana Beatriz Tomás, que abordou o recomeço dos comerciantes que perderam materiais, produtos e, em alguns casos, até mesmo o estabelecimento. E não só no dia 15 de fevereiro, mas também no dia 20 de março. Vamos acompanhar esse material especial que foi produzido pela nossa equipe. Estoques imóveis perdidos, fachadas quebradas, funcionários e proprietários traumatizados. Esses foram apenas alguns dos problemas que os comerciantes de Petrópolis enfrentaram após a maior tragédia socioambiental já registrada no município e que marcou para sempre o dia 15 de fevereiro de 2022. Como se já não bastasse, 35 dias depois, em 20 de março do mesmo ano, mais um baque desestabilizou a cidade após outra enchente e deslizamentos de terra catastróficos ocorreram no município, com destaque para os empresários e comerciantes que já tentavam reconstruir os negócios perdidos dias antes e que entraram de vez em um ciclo longo de crise financeira. Era por volta de 4 horas da tarde, começou a chover, até então uma chuva normal e normalmente a chuva só vai até a porta do hotel ali, normalmente ela sai lá na frente, transborda lá na frente e vem na contramão devagar. Sendo que esse dia a gente achou estranho, chegou, subiu na calçada, a gente viu que estava acontecendo alguma coisa diferente, mas até então ficamos tranquilos. Na época, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, fez um levantamento do prejuízo do comércio. E os dados mostraram que a economia petropolitana sofreu uma perda de cerca de 600 milhões de reais, ou seja, 2% do produto interno bruto do município. Além disso, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, de 300 estabelecimentos afetados com as chuvas, quase metade precisou
precisou de mais 6 meses para conseguir retornar às atividades. Isaú, que é sócio proprietário de uma loja de imóveis localizada na Washington Luiz, no centro de Petrópolis, e que foi uma das áreas mais afetadas nas enchentes, sofreu com inúmeros prejuízos financeiros após a tragédia. O petropolitano afirma que, apesar da cidade já possuir um histórico de enchentes, ele não imaginava que presenciaria tamanha catástrofe. Afinal, em 35 anos de loja, Isaú conta que o empreendimento nunca tinha sido atingido por alagamentos. Quando começou a entrar dentro da loja, começamos a pegar o rodo, tirar alguma coisa, já vimos que não deu conta. Aí começou a subir mais, começou a encostar nos móveis. Daí a gente começou a colocar um móvel em cima do outro para tentar salvar alguma coisa, mas estava já subindo muito rápido. Aí os móveis que a gente começou a colocar em cima do outro já começou a virar também, a tombar. Nesse meio tempo peguei meus documentos, coloquei em cima de um móvel mais alto, mas também que virou, os documentos foram embora. E quando a gente viu a situação, que já a altura que chegou, a gente falou, vamos salvar a nossa vida, até porque a água já estava com muita correnteza, não estava uma água subindo igual uma piscina. O comerciante conta que foram momentos assustadores. Ele e os vendedores ainda tentaram salvar alguns produtos da loja, mas logo perceberam que isso não seria possível e buscaram abrigo na sobreloja do estabelecimento para se manterem em segurança. O prejuízo financeiro de Isaú foi estimado em cerca de R$200 mil. Saímos de braço dado mesmo, porque não dava para sair de mão dadas, porque senão a água levava. Tivemos que descer a calçada para subir para a escadaria do prédio. E quando a gente chegou lá em cima, que a gente pôde olhar da janela dos apartamentos, a porta de aço estourou, levando os nossos móveis todos. O sofá não parou um dentro da loja, não parou nenhum roupeiro, a loja ficou praticamente vazia. O pouco que sobrou a gente teve que descartar e jogar fora. Isaú só conseguiu reabrir a loja 3 meses depois da tragédia. Hoje, o comerciante afirma que, desde a tragédia, os dias não são mais os mesmos e que sempre é pânico e preocupação quando começa a chover em Petrópolis. A gente já fica muito preocupado. Qualquer chuva que a gente daqui já consegue ver a água ali no rio, a preocupação já é grande. Já pensa em querer levar os móveis para cima, alguma coisa que não dá para levar tudo, né? Mas a gente já sempre fica nessa preocupação, não tem jeito. Em março de 2022, a Prefeitura Municipal de Petrópolis firmou um acordo com a empresa AG Rio, com o intuito de facilitar empréstimos para os empresários da cidade, com linha de crédito de até R$500 mil, com taxas de juros bem baixas, em algumas situações quase zero. Mas, na época, nem todos os empresários conseguiram o benefício. Petrópolis carrega nas ruas as heranças deixadas pela família imperial, o que torna a cidade uma das regiões mais visitadas por turistas no mundo inteiro. São dezenas de pontos turísticos reconhecidos e que fazem parte do patrimônio histórico nacional. Apesar disso, o setor, que é uma das principais atividades econômicas do município, ainda sofre com os impactos da tragédia. Turismo em Petrópolis, em época de chuva, né, nós temos que ter uma série de precauções, né? Então, todos os nossos profissionais, eles estão sempre atentos às informações sobre o clima, sempre orientados aí a verificar também plataformas que sejam fidedignas com informações precisas e também os órgãos de defesa civil aqui do município estão sempre orientando a gente para a gente poder passar a informação correta para os nossos turistas e visitantes, né? De acordo com a presidente da Associação de Guias de Turismo em Petrópolis, o segmento precisou passar por grandes adaptações após a tragédia. Nesse período, a gente sempre verifica a questão do clima, né? Se tem maior possibilidade de chuva, a gente faz atividades em locais fechados, a gente sempre prioriza a questão dos museus, dos centros culturais. Se tem probabilidade de chuva, a gente não vai recomendar jamais que o turista vá para áreas naturais, áreas de trilhas, cachoeiras, entre outros, né? Então, a gente tem essa preocupação, né, de estar sempre moldando os nossos roteiros de acordo com as condições climáticas. Situação delicada, né? A gente vê aí diversos comerciantes que ainda hoje, na verdade, né, 2 anos depois, ainda passam ali por situações financeiras difíceis, né, porque pegaram empréstimo e precisam também pagar, né, esse empréstimo. Fora também a grande preocupação que ainda permanece 2 anos depois da tragédia por conta justamente dos alagamentos. A gente vê hoje como que o rio Quitandinha, né, principalmente na altura ali da rua Coronel Veiga,
A qualquer chuva, na verdade, transborda ali na região. E em Petrópolis, nós tivemos também no início deste mês, inclusive entramos aqui com um plantão ao vivo para falar sobre a chuva aqui no município, a grande preocupação em relação também ao comércio, né, as localidades que são afetadas. A grande preocupação ainda é hoje como que esses comerciantes, por exemplo, podem salvar ali os seus materiais, os produtos, né, que são fundamentais para que o comércio continue aberto. Muitos ainda precisam e continuam pagando os prejuízos da tragédia de 2022. Mudando de assunto, uma força-tarefa para a desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conseguiu encerrar na última quinta-feira as atividades do Hospital Psiquiátrico Santa Mônica em Petrópolis. Uma série de análises técnicas constataram ao longo de anos que a instituição não respeitava os direitos das pessoas internadas, além de não oferecer os serviços de saúde mental necessários. Todos os pacientes remanescentes que não tiveram êxito na reinserção familiar foram encaminhados para residências terapêuticas. O fechamento definitivo da unidade, último hospital psiquiátrico conveniado ao SUS e que tinha porta de entrada aberta no estado, foi alcançado após longo trabalho do MPRJ de avaliação, monitoramento e adoção de medidas para a garantia de direitos dos pacientes. Foi verificado que o trabalho desenvolvido na unidade era incompatível com o modelo do antimanicomial e com as normativas internacionais, como a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Tais regras preconizam a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais, visando a socialização e reintegração à sociedade, além de encerramento dos manicômios em todo o país. A situação de descuido no Hospital Santa Mônica chegou a tal ponto que o GAECO, do MPRJ, instaurou em janeiro deste ano uma investigação para apurar a morte de pelo menos 15 pacientes do hospital em 2023. A gente trouxe essa informação aqui, inclusive. Além de outras ocorridas imediatamente após a transferência de internados. O procedimento investigatório criminal teve por base informações obtidas em vistoria realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado GAT, em diligência conduzida pelo MPRJ. O Hospital Psiquiátrico Santa Mônica era uma unidade privada conveniada ao SUS de abrangência municipal e regional. Em 2014, a unidade possuía 197 pacientes. De acordo com a vistoria realizada pelo GAT, o número foi sendo gradativamente reduzido, principalmente após a criação da Força-Tarefa do MPRJ. Em 2022, o relatório realizado pelo GAT, com o apoio da operação do Cão Cível, através do instrumento Quality Rights, publicado em 2022 pela OMS, apontou que 154 pacientes estavam na unidade. Desse total, 97 estavam internados há mais de 2 anos ininterruptamente, ou seja, sem interrupção, sendo que 47 estavam internados entre 10 e 25 anos. A cidade de Petrópolis tem hoje 12 residências terapêuticas, para onde foram transferidos os pacientes. Diferente dos hospitais psiquiátricos, o serviço residencial terapêutico é um dispositivo de moradia assistida com cuidados em saúde mental para pacientes com histórico de longa internação psiquiátrica, normatizado pelo Sistema Único de Saúde no contexto da reforma psiquiátrica, com o objetivo de tornar possível a deshospitalização de pessoas que estejam com os vínculos afetivos e sociais enfraquecidos. Esse sistema tem a missão de oferecer um lugar de possibilidade de moradia dentro da comunidade e forçosamente de estar vinculado a um centro de atenção psicossocial, um CAPS, que é o responsável pelo acompanhamento clínico e projeto terapêutico singular de cada um dos moradores. A rede de atenção psicossocial de Petrópolis também foi reforçada em razão do trabalho realizado pela Força Tarefa, com leitos psiquiátricos em hospital geral essencial para atendimento a situações de crise. Falando agora sobre carnaval, entre a sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro, e a última terça-feira, dia 13, o 26º Batalhão de Polícia Militar esteve presente nas principais praças da cidade de Petrópolis e nos distritos,
Locais estes que foram palcos aí para as atrações dos petropolitanos nos dias de folia. E não havendo registro de crimes nesses locais, como na Praça de Nogueira, de Cascatinha, também de Correias, além de Pedro do Rio, e também na Praça da Liberdade, no centro da cidade, em Itaipava e também no Alto da Serra, Posse, Meio da Serra, na Praça São Sebastião e também em Secretário. Nesses dias também não foram realizadas prisões e apreensões de drogas. A gente vai acompanhar a fala da porta-voz da Polícia Militar, do 26º Batalhão, que é a Úrsula, e ela vai falar um pouquinho sobre essas ações e essas fiscalizações durante o período de Carnaval. Finalizado o Carnaval, 5 dias de evento por toda a cidade de Petrópolis e também nos distritos. A Polícia Militar se fez presente nos principais pontos de aglomeração dos foliões, trazendo ostensividade e segurança. Foram apreendidos uma arma de fogo, um simulacro, 3 quilos de material entorpecente. Além do mais, o que podemos comemorar, em todos esses dias de Carnaval, não houve registro de roubo de rua, roubo de veículo e letalidade violenta. É o 26º Batalhão de Polícia Militar trabalhando para garantir a segurança da nossa cidade. Conte com a Polícia Militar, conte com o 26º Batalhão. Tá aí a gente acompanhando a fala então da porta-voz da Polícia Militar, tá falando um pouquinho sobre essas fiscalizações e operação realizada aqui em Petrópolis durante o Carnaval. Oportunidade para quem aí está com alguma pendência ou quer tirar algumas dúvidas em relação ao direito do consumidor. O Estado realiza neste sábado uma ação social para atender moradores da localidade Bonfim, em Correios, em Petrópolis. O RJ mais Serviços da Secretaria de Estado de Governo vai oferecer oportunidades de emprego, emissão gratuita de documentos, habilitação para casamento, informações sobre direitos do consumidor, entre outros atendimentos. A ação vai acontecer de 9 da manhã até 1 hora da tarde na quadra de esportes do bairro, que fica na rua Alexandre Alves Antunes, próximo ao número 366. Para garantir que todos sejam atendidos de forma organizada, senhas vão ser distribuídas até as 11 horas da manhã. Na ação, a população vai ter acesso, então, à emissão da carteira profissional digital e também do documento de identidade. Pode fazer também a habilitação para casamento, conseguir a isenção para certidões de casamento, nascimento e de óbito e encaminhamento para postos de trabalho no balcão de empregos. Além disso, esclarecer as dúvidas sobre os direitos do consumidor. Hoje já foram realizadas mais de 130 ações e mais de 100 mil atendimentos em diferentes pontos da capital e em mais de 30 municípios do estado. Entre eles que receberam os serviços do RJ mais Serviços estão, por exemplo, Petrópolis, Teresópolis, Areal, Vassouras, Paraíba do Sul, Volta Redonda, Mesquita, Barra do Piraí, além de Angra dos Reis, Cordeiro, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Partido Alferes, São João de Meriti, Três Rios, Vassouras, além de bairros da capital. Então, se você é morador da localidade do Bonfim, aproveite para este sábado, se você precisa emitir algum documento, quer tirar alguma dúvida em relação ao direito do consumidor e outros atendimentos, aproveite para participar dessa ação que começa às 9 horas da manhã. Bom, vamos falar sobre política, então chega o momento de saber um pouquinho sobre o Correio Político. Ano de eleição 2024 já tem sido aí um ano para movimentações políticas e articulações para as eleições, tanto para prefeito quanto para vereador, para o legislativo. E falando sobre isso, em Petrópolis, o vereador Ingo Rames se filiou ao Partido Progressista e confirmou a candidatura como pré-candidato à Prefeitura de Petrópolis para este ano. A cerimônia de filiação foi realizada com a presença do presidente nacional do partido, Ciro Nogueira, e também do deputado federal, doutor Luizinho. Outros integrantes do partido, como o atual secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, também esteve presente. Além disso, também se filiou ao partido o apresentador do programa A Voz da Cidade, aqui da TV Correio da Manhã, Ney Carvalho, e que recebeu o convite aí também para uma candidatura para uma cadeira legislativa, ou seja, para o cargo de vereador. A expectativa era muito grande em relação a esse nome do vereador, então, Ingo Rames, à Prefeitura de Petrópolis.
foi confirmado então o Partido Progressista, trazendo ele que era antes do Partido União Brasil e agora se filiou ao PP e vai fazer aí a sua candidatura então à Prefeitura de Petrópolis. Nomes aí que farão parte então das eleições, começam neste ano, daqui a pouco, né? Passa rápido demais, a gente já está em fevereiro e a gente vai trazer para você, claro, as atualizações em relação ao cenário político da cidade. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, previsão do tempo para o fim de semana, então não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, e nesse segundo bloco, você já sabe, logo no início a gente tem a previsão do tempo e afinal hoje é aquela mais esperada porque o fim de semana está chegando. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações então para a gente ao vivo em relação à previsão do tempo. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Fim de semana chegou e com ele a previsão do tempo, afinal,
Chove ou não chove para esse fim de semana, Eric? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Finalmente chegou a previsão mais aguardada da semana e dessa vez eu não trago para vocês um alerta de chuvas. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia não divulgou até agora nenhum alerta de chuva para o fim de semana, mas a probabilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura continua. Nós vamos mostrar aqui no nosso telão, dessa vez em tela cheia, para vocês poderem acompanhar melhor toda a previsão do tempo, que em todas as nossas cidades de cobertura há sim probabilidade de chuva, mas também as temperaturas se mantêm alta. Vocês podem ver em Nova Friburgo, por exemplo, o sábado será de chuva isolada durante o período da manhã e tarde. Pela noite não deve chover, mas o acúmulo de nuvens no céu prevalece. A intensidade dos ventos no município será fraca e a temperatura passa por ligeira elevação, variando entre mínima de 15 e máxima de 28 graus. No domingo também chove e a temperatura continua subindo. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o sábado será de sol entre nuvens, chuva isolada, aumento na temperatura e ventos fracos. Ao anoitecer, a chuva deve cessar e os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 27 graus. No domingo, a previsão também é de chuva e dessa vez com possibilidade de trovoadas isoladas. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 27 graus. A temperatura no sábado em Petrópolis volta a subir, mesmo assim a possibilidade de chuva para o município. Com ventos fracos e muitas nuvens no céu durante o dia e pela noite, os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 29 graus. No domingo, a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Também há possibilidade de chuva para o município. Em Paraíba do Sul, o sábado será de muitas nuvens no céu e possibilidade de pancadas de chuva durante o dia. À noite não deve chover. Com ventos fracos e aumento na temperatura, os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 32 graus. Já no domingo, a possibilidade de chuva vem acompanhada com trovoadas isoladas. Ainda assim, a temperatura se mantém alta, marcando mínima de 20 e máxima de 31 graus. A previsão no sábado em Pati do Alferes também será de chuva, principalmente durante o dia. Com ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. No domingo, os termômetros se mantêm estáveis, marcando mínima de 18 e máxima de 32 graus. A chuva também continua. E para finalizar, em Três Rios, o sábado será de chuva, ventos fracos, muitas nuvens no céu, também aumento na temperatura, que deve variar entre mínima de 19 e máxima de 33 graus. No domingo, a previsão também é de chuva e a temperatura se mantém estável. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 32 graus. Olha, Richard, a temperatura continua alta e a possibilidade de chuva também continua. Então é aquela coisa, um momento de redobrar os cuidados com a saúde para não deixar a imunidade cair. E também ficar atento aos avisos emitidos pela Defesa Civil do seu município, porque a gente sabe que nesse período do ano as chuvas vêm com bastante força. Então todo cuidado nesse momento é pouco. Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações. Amanhã a gente tem uma novidade, né, para quem está nos acompanhando. Amanhã, nesse fim de semana, tem Correio Petropolitano Debate. A gente então vai trazer a atualização também da previsão do tempo, né? Exatamente, Richard. Nesse fim de semana tem Correio Petropolitano Debate inédito com os melhores momentos da semana. E também vai ter a previsão do tempo para segunda-feira. Assim, no seu fim de semana, você já programa o seu dia para começar a semana com tudo e não pegar chuva se necessário. Tá certo, então. A gente se vê então amanhã, Eric. Obrigado pelas informações. A gente se encontra. Até amanhã, Richard. Dando continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, uma informação importante para você que acabou de ser veiculada pela Conser, concessionária que administra BR-040. Um caminhão que transportava pallets tombou na subida da Serra de Petrópolis, interditando totalmente quilômetro 100 no sentido Juiz de Fora, ainda em Duque de Caxias.
a Praça do Pedágio do quilômetro 102 foi interditada no sentido Juiz de Fora, com opção de retorno. As equipes da Concer foram mobilizadas para o local e aguardamos, inclusive, atualizações em breve em relação a esse tombamento de carreta. A gente vai atualizando você que está nos acompanhando. O Eric trouxe aqui informações em relação à nossa região de cobertura, mas o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas e rajadas de vento para a região sul-fluminense do estado do Rio, e com ventos que podem chegar a 100 km por hora. Para o litoral do estado, o Instituto também divulgou um alerta para a formação de um ciclone subtropical que pode atingir o litoral do estado. A nossa equipe conversou com o Tiago, que é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Ele vai explicar um pouquinho sobre o que é esse ciclone subtropical. Olá, meu nome é Tiago Souza, eu sou meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia do Rio de Janeiro e vou aqui abordar um tema explicando, por que é tão difícil se prever com certa antecedência a formação e a localização de um ciclone subtropical no sudeste do Brasil. Bom, uma das principais dificuldades na previsão da formação e localização de um ciclone subtropical reside basicamente na natureza volátil dos sistemas climáticos envolvidos, ou seja, as interações entre a temperatura da superfície do mar, a umidade atmosférica e os padrões de vento e outros fatores meteorológicos podem desempenhar um papel crucial na gênese de formação e do desenvolvimento desses sistemas. No entanto, a complexidade dessas interações muitas vezes desafia os modelos numéricos de previsão de tempo que atualmente existem. Além disso, a imprevisibilidade dos ciclones subtropicais podem ter consequências significativas para as regiões afetadas. Por exemplo, as áreas costeiras são particularmente mais vulneráveis por estar mais perto do mar, pois esses sistemas podem trazer, além de chuvas intensas e tempestades, ventos fortes e potencializando assim as inundações, deslizamentos de terra e danos à infraestrutura dessa comunidade que vive na região costeira, impactando também nas atividades econômicas que dependem do clima, como a pesca e o turismo, que também podem ser impactadas negativamente pela chegada imprevista de um ciclone subtropical. Bom, era isso que eu tinha para passar. Até mais. Obrigado pelas informações, o Tiago, meteorologista, trazendo então para a gente aí uma análise mais técnica em relação a esse ciclone subtropical que chegou inclusive na última quinta e permanece até essa sexta-feira na região litorânea do estado. A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, realizou na última quinta-feira uma reunião do Comitê de Mobilização da Dengue para definir ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, e participaram desse encontro o secretário de Saúde, Gabriel, a Subsecretaria de Vigilância, Alícia, e também o secretário de Defesa Civil, Evi Gomes, o secretário de Serviços Públicos, Marcelo Silva, e também outros servidores das respectivas pastas. Durante a reunião foi definido um roteiro de combate à dengue que vai percorrer, então, diversos locais, observados como pontos críticos no município. A primeira localidade atendida vai ser na próxima quinta-feira, dia 22 de fevereiro, e vai ser o prédio do antigo Serviço de Assistência Social Evangélica, o SASE, em Olaria, que é um grande criador em potencial do mosquito transmissor da doença. Ao longo das próximas semanas, outros bairros também vão ser atendidos pelas equipes compostas por agentes de combate a endemias responsáveis por realizar o trabalho na cidade. O comitê foi constituído por meio da Portaria Municipal 188 deste ano e publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico no dia 8 de fevereiro. O objetivo é articular ações que envolvam todo o município no controle do vetor que transmite a doença. O comitê é presidido pelo secretário de Saúde e possui representantes das secretarias de Gabinete, Governo, Serviços Públicos, Obras, Defesa Civil e da Subsecretaria de Vigilância em Saúde como membros. Durante a coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle na última quinta-feira, o governador Cláudio Castro detalhou as ações e operações especiais que foram realizadas durante o Carnaval pelo governo do estado. O grande destaque dessa festa foi a segurança pública.
que garantiu a tranquilidade das pessoas nas ruas. O período festivo foi considerado um dos mais seguros dos últimos tempos, com uma redução de 20% nos crimes de rua em relação ao período do ano passado, e um aumento de 34% de prisões em flagrante. Além disso, os pedidos de medida protetiva feitos por mulheres vítimas de violência aumentaram 5%. A gente vai acompanhar parte dessa coletiva de imprensa que o governador também esteve presente. Gostaria de celebrar esse carnaval, o sucesso que esse carnaval tem sido ainda temos aí o desfile das campeãs. Queria parabenizar a escola campeã do carnaval, a nossa vereadora. Queria parabenizar todos os envolvidos. Realmente foi o carnaval da segurança, o carnaval onde as pessoas tiveram liberdade para ir e vir, onde a tecnologia funcionou, onde a tranquilidade com certeza reinou, ocupação na capital de mais de 83%, no interior de mais de 81%. Então realmente não só a cidade, mas o estado lotados. Isso é um desafio para a segurança pública e eu não tenho dúvida que quem veio aqui saiu com uma sensação positiva. Isso deixa a gente feliz, com a certeza de que nós estamos plantando aquilo que nós acreditamos ser o caminho certo. Estamos plantando desenvolvimento, estamos plantando segurança, não só a segurança física, mas jurídica, segurança de negócios, enfim. O Carnaval do Rio volta a ser um case positivo e eu não tenho dúvida que a gente vai perceber isso nos próximos anos. Investimento na tecnologia, garantir o bem-estar da população na folia. Tivemos uma redução de 20% nos crimes de rua, o furto e o roubo a pedestre, o aumento de 34% nas prisões em flagrante, ou seja, a polícia na rua, você só prende em flagrante se você tem um alto contingente policial na rua. Foram mais de 12 mil policiais militares e mais de 3.300 policiais civis, também mais de 900 policiais penais, segurança presente toda na rua, mais de 10 mil militares do Corpo de Bombeiros. Então realmente foi uma operação gigante para que a gente pudesse ter esse resultado positivo. Um aumento de 32% na apreensão de menores infratores. Eu acho que quando a mulher se sente segura para pedir ajuda, quando ela tem os canais necessários, quando ela sabe para onde ir, quando ela não aceita mais a violência ou do parceiro ou de um outro homem, também é um processo de evolução nesse quesito do combate contra a violência à mulher, num processo que eu não tenho dúvida que é uma caminhada, mas nós estamos trilhando essa caminhada da nossa campanha. Está aqui o nosso copo, nossa campanha do não é não, para que realmente funcione bem. Também queria registrar positivamente a nossa campanha contra a dengue. Fizemos vários dias de ativação, os 4 dias na Marquês de Sapucaí e também nos blocos e megablocos. Tivemos, pelo reconhecimento facial, mais de 20 pessoas presas, pessoas que já estavam com mandado de prisão em aberto. Então, mostrando que os drones, que as câmeras, que o reconhecimento facial ele funciona. Tivemos uma apreensão recorde de armas, inclusive fuzis, mostrando que realmente esse foi um carnaval seguro, um carnaval onde a gente conseguiu fazer com que o trabalho da segurança pública colaborasse. Tá, a gente acompanhando então a fala do governador Cláudio Castro durante essa coletiva de imprensa, trazendo ali o balanço em relação à operação especial de carnaval realizada no Rio de Janeiro. A gente sai do Rio de Janeiro e vai a Brasília. Nós vamos conversar com o nosso repórter Rodolfo Lago, ao vivo, para trazer informações em relação à agenda da semana que vem, as perspectivas para a semana que vem. Após um ano conturbado, logo no início, de uma relação não tão amigável ali entre executivo e legislativo, principalmente por conta das emendas parlamentares,
Vamos trazer então com o Rodolfo Lago essas atualizações em relação ao que mais importante acontece em Brasília. Ele vai aparecer aqui no nosso telão ao vivo com a gente. Rodolfo, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo essa sexta-feira aí pós-carnaval. Como estão as coisas aí em Brasília? E claro, falando um pouquinho sobre as perspectivas para a semana que vem, quais pontos principais podemos colocar em pauta? Olá, Richard, boa tarde aí aos nossos telespectadores, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Enfim, como costuma se dizer aí o dito popular, o ano começa depois do carnaval, né? E assim será agora no Congresso a partir da semana que vem, as perspectivas então de avanço aí, de fato, aí das pautas que estão colocadas, né? A Câmara, Richard, deve entrar primeiro na discussão, justamente como você mencionou, da questão das emendas parlamentares. Antes do Carnaval, na sexta-feira, o presidente Lula teve uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e as informações são de que os dois ali se entenderam ali depois das rusgas iniciais, né? Vamos ver na prática como é que isso vai se dar agora. Agora, o Arthur Lira já sinalizou que a tendência lá na Câmara, a não ser que o governo apresente algum tipo de acordo, alguma alternativa, é que o veto que o presidente Lula fez na questão das emendas orçamentárias, né, vetou 5,6 bilhões de recursos do orçamento para as emendas orçamentárias, que esse veto acabe sendo derrubado se não houver um acordo. No Senado, o clima parece que já começa um pouco melhor, Richard. O presidente Lula, ele teve, um pouco antes dessa conversa aí com o Arthur Lira, ele fez um giro por vários estados governados por governadores de oposição. Então, ele esteve com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, depois ele esteve aí no Rio com o governador Cláudio Castro e foi a Minas Gerais, onde se encontrou com o governador Romeu Zema, e lá também ele se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E as conversas foram muito boas, e há uma perspectiva de que o Senado acabe sendo o ambiente aí mais de solução das coisas. E aí, nesse sentido, já está sendo construída uma alternativa para aquela questão daquela medida provisória que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez, fazendo a reoneração da folha de pagamento dos 17 principais setores da economia. Isso daí gerou muita reação no Congresso, porque o Congresso tinha aprovado a prorrogação dessa desoneração, quer dizer, a desoneração, o não pagamento da folha previdenciária, né, desses 17 setores da economia. O Congresso tinha aprovado essa recomendação, o presidente Lula vetou, o Congresso derrubou o veto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, então fez uma medida provisória. Isso gerou uma tremenda irritação no Congresso, que estava disposto a derrubar a medida provisória. Mas nessas conversas aí do Senado está se construindo um entendimento que seria a ideia de fazer, então, um projeto de lei para resolver a questão. E aí, as conversas que já estão havendo entre Fernando Haddad e os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado são no sentido de chegar aí a um meio termo. Pode permanecer a reoneração para alguns setores, não permanecer para outros. A ideia é fazer aí uma sintonia fina para ver quais são os setores que realmente precisam disso, quais são os setores que não precisam, poderiam pagar a folha previdenciária, quem, quando teve esse benefício, de fato contratou mais gente, quem não contratou, para daí, enfim, você tirar alguns setores e manter outros. E da mesma forma, outra coisa que a medida provisória fala, que é o programa para incentivo do setor de eventos durante a pandemia, que era o chamado PERSE,
a medida provisória acabava com esse programa também, e também, dessa forma, está se costurando o entendimento. O programa pode continuar para alguns setores, pode continuar menor, talvez, porque o Fernando Haddad, nessas conversas, teria demonstrado que houve realmente abusos, houve realmente exageros em alguns casos. Tem uma história, por exemplo, que está sendo contada de um shopping center que contratou um cantor para cantar na sua praça de alimentação e jogou a despesa do shopping center inteira no PERSE, no programa, para, enfim, gastar menos. Então, esse tipo de coisa parece que realmente aconteceu. Então, a ideia é fazer esse entendimento via projeto de lei, uma coisa que provavelmente mais demorado um pouco, mas assim se chega a um meio termo onde o Fernando Haddad consegue aí um pouco de arrecadação, como ele quer, mas assim, o Congresso, o Senado, os parlamentares também não ficam totalmente derrotados na história. Tá certo, Rodolfo. Agora me tira uma dúvida. Inclusive, analisando esse contexto, a gente vê que a Câmara ainda apresenta uma certa resistência em relação a essa relação, digamos assim, com o Executivo, e o Senado já ali numa conversa mais amigável. No entanto, há pautas importantes ainda para esse ano e que são discutidas dentro do Congresso Nacional, que envolve ali as duas casas, né? Tanto a Câmara quanto o Senado. Essa falta de diálogo amigável, digamos assim, entre Câmara e Executivo, pode impactar também para essa relação do Congresso? Pode ser um problema sim, Richard, porque a grande maioria das coisas, né, passa pelas duas casas, quer dizer, então não adianta você resolver no Senado e ter problemas na Câmara, né? Isso, até a questão mesmo da medida provisória da reoneração é um exemplo. E você tem aí uma pauta extensa aí para um ano encurtado, porque no segundo semestre vão ter as eleições municipais, né? Então tem, por exemplo, toda a questão da regulamentação da reforma tributária, são diversos projetos de lei complementar que vão ser apresentados aí, precisam ser discutidos, precisam ser aprovados, e o governo ainda queria ver se conseguia avançar com a segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma do imposto de renda. Então, quer dizer, você tem aí ainda uma pauta extensa para resolver, que precisa, enfim, que as coisas estejam azeitadas, com o ambiente esteja legal tanto na Câmara quanto no Senado, né? Tá certo, Rodolfo. Obrigado pelas informações. Um ótimo fim de semana para você aí em Brasília. O espaço sempre aberto aqui no Correio Petropolitano Debate. Tá, muito obrigado, Richard. Um bom fim de semana para você também e para todos aí que nos assistem. Rodolfo Lago conversando com a gente de Brasília. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco. Você não sai daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção.
Tem Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai dar início então agora à nossa entrevista. Nós vamos conversar com o João Pedro Fraga, ele que vai abordar então políticas públicas voltadas aos jovens, falar um pouco da importância dos jovens estarem atentos aos acontecimentos da cidade. Ele que é o presidente do Conselho Municipal da Juventude aqui de Petrópolis e está ao vivo aqui com a gente no estúdio. João, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui com a gente. Vamos falar então sobre esse tema, um tanto quanto importante, né? É um prazer estar aqui, né? Eu começo essa entrevista com uma frase que é: nada sobre nós sem nós. Muitas pessoas querem abordar o tema de políticas públicas para a juventude sem a juventude estar no meio, sem a juventude estar presente no tema. Eu admiro muito ao TVC estar abordando aqui a juventude petropolitana, eu como um líder da juventude petropolitana, para a gente abordar esses temas de políticas públicas, eventos, também projetos que a gente está encaminhando, conferências que a gente já participou, enfim, é isso aí. Perfeito. Bom, vamos lá, vou começar. A primeira pergunta que eu quero fazer, João, é como que está hoje, então, a reunião do Conselho? Como que, por exemplo, hoje um jovem petropolitano pode participar, pode se informar a respeito do Conselho? Então, Richard, o Conselho Municipal de Juventude, ele é toda uma burocracia porque ele tem as suas cadeiras, as pessoas são eleitas. Mas você pode participar como ouvinte do Conselho Municipal de Juventude. Você pode ir lá, sentar, se juntar a gente e dar suas propostas também que a gente vai poder aprovar na ata, debater políticas públicas para a juventude petropolitana. Isso aconteceu comigo, eu não fazia parte da gestão do Conselho Municipal de Juventude em 2022. Eu fui como ouvinte e falei sobre propostas com o presidente do Conselho Municipal, que é o Jean Marcos, hoje é o atual coordenador de juventude para políticas públicas na cidade, que fez uma interligação muito boa com o Conselho e a coordenadoria, para fazer políticas públicas, para a gente juntar o poder público com a sociedade civil na política para a juventude. Maravilha. E, João, como que está funcionando, então, hoje essa articulação, você como presidente do Conselho? O que tem sido debatido nessas reuniões?
Bom, nós tivemos a nossa primeira reunião no dia 13 de novembro. Eu fui minha primeira reunião como presidente. E nós debatemos sobre o Novembro Azul, que é de extrema importância, por mais que você não tenha a partir de 45 anos, mas é de extrema importância a gente falar sobre esse assunto. Falamos do fundo regulamentado do Conselho, que nós vamos levar esse fundo para Brasília, para a gente aumentar esse fundo e fazer políticas públicas para a juventude com um fundo regulamentado, um fundo mais alto. E também debatemos projetos. Um deles é a educação inclusiva, que eu trouxe até aqui na folha, que a gente participou da 4ª Conferência Estadual de Juventude. O projeto da educação inclusiva, ele foi relatado por mim no eixo da educação da 4ª Conferência Estadual de Juventude, onde eu abordei o tema sobre o curso profissionalizante. Eu estudo no Liceu São José de Itaipava e sou um aluno do curso profissionalizante. O curso profissionalizante, ele vai te encaminhar a fazer estágios não supervisionados, né? Não que os estágios não vão te pagar, os professores não vão te pagar, nem a escola. Não remunerado, só que ele vai te ensinar a ter todo um progresso na escola para você ajudar o seu professor, fazendo um estágio não remunerado. A partir daí, quando você sair da escola, ter conseguido seu diploma de curso profissionalizante, a lei que a gente quer implementar, o projeto que a gente quer implementar é que todos os jovens, quando acabar o curso, ter o seu diploma, seja contratado por uma escola. Para ele ajudar o professor dentro de sala de aula como um estagiário. Eu abordei muito tema também, quando a gente fala de educação inclusiva, sobre o TDAH e o autismo, né? Porque muitos professores têm entre 30, 35 alunos dentro de sala de aula e não conseguem dar uma atenção para o aluno que tem um TDAH, para um aluno que tem um autismo ou outro tipo de deficiência, né? Então seria o necessário esse professor ter um estagiário dentro da sala de aula para ajudar ele. Esse estagiário estaria com o seu diploma e provaria ali que ele tem o seu dom para estar ensinando aquele aluno de um jeito certinho. Né? Perfeitamente. É importante a gente até pontuar dentro desse tema da educação inclusiva o seguinte: Petrópolis ainda assim tem um déficit aí em relação a cuidadores desses alunos especiais, desses alunos que têm o transtorno do espectro autista. E é importante a gente ressaltar ainda que cursos profissionalizantes são um pontapé inicial para que aquele jovem possa iniciar no mercado de trabalho. É importante a gente lembrar isso, seja na escola, claro, mas seja também em outros locais. A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, você conseguir uma oportunidade de emprego, o acesso às vagas é muito concorrido. Então, você ter ali uma capacitação de suma importância para, de alguma forma, você sair com o pé na frente, digamos assim, em algum processo seletivo. Mas me surgiu uma dúvida em relação a esse projeto, João, que eu quero perguntar. Sim. O seguinte: essa contratação seria feita pela prefeitura, no caso? Pela prefeitura. Pela prefeitura. E se você fosse em uma escola privada, seria pela escola privada. É importante a gente dizer que esse projeto, além dele estar gerando um rendimento para o aluno, ele vai estar gerando um emprego, uma renda. Não sei se você assistiu a entrevista do presidente Lula ontem, e ele disse que ele quer criar uma bolsa, um programa para os jovens do ensino médio, do 1º ao 3º ano, para que eles tenham uma renda, né? Nessa parte, quando sair, poder fazer o que quiser com o dinheiro, ir para uma faculdade ou comprar algum automóvel. Isso vai de quem tirar o dinheiro da poupança. E a gente quer implementar esse projeto porque quando o aluno acabar o curso profissionalizante, ele não tem para ir para uma faculdade, só se a nota for aplicada pelo Enem. Diante disso, se a nota dele não for aplicada pelo Enem, ou se ele tirou uma nota baixa, uma nota mínima, ele terá que pagar uma faculdade. E no caso, com essa contratação, ele estaria podendo ajudar na faculdade, pedindo ajuda a um pai, a mãe,
ajudar alguém com o dinheirinho dele, né, do estagiário que ele vai ganhar. Eu fui questionado na reunião do Conselho Municipal de Juventude sobre esse projeto. As pessoas acharam que eu queria tirar professores concursados, mas não é assim, é uma ajuda para os professores. E que vai estar ajudando muito mesmo, porque os professores hoje eles não têm um controle, às vezes, em sala de aula. Às vezes são 35 alunos, às vezes são 25, que também é muito. Então você não tem um controle. E às vezes tem um aluno com deficiência que ele precisa de uma atenção melhor, ele acaba não tendo. E esse aprendizado dele vai reduzindo em vez de progredindo. Né? Entendi. João, uma outra dúvida que me surgiu em relação a essa questão é a seguinte. Eu acho o projeto extremamente importante, mas isso também de alguma forma não entraria, digamos assim, em disputa com aquelas pessoas que estão, por exemplo, fazendo a faculdade de pedagogia, justamente porque existem aqueles estágios, né, justamente para ter aquele contato com os alunos. Isso também já chegou a ser questionado para você. Como que você pensa essa ideia? Então, essa ideia é que, infelizmente, como eu disse, as pessoas que saíram da escola vão fazer o estágio, elas não têm, às vezes não têm o dinheiro para fazer um curso, uma faculdade ou uma pós-graduação de pedagogia. Então, ela receberia esse dinheiro, iria fazer a sua faculdade de pedagogia e ia aprimorando, né? No caso, não haveria concorrência com quem faria esse curso essa faculdade de pedagogia, pois, às vezes, uma sala com, como eu disse, com 35 alunos, você não tem um controle, você é professor e às vezes você precisa mais de um estagiário. Entende? Lá na escola onde que eu estudo, eu faço o curso profissionalizante, não sou estagiário ainda, mas vou fazer o estágio ano que vem. E às vezes tem turma que tem mais de 2 estagiários, porque é muitas crianças para você ter um autocontrole. Entende? Então não entraria nessa disputa com quem faz pedagogia, e isso foi questionado sim na reunião do CMJ, do Conselho Municipal de Juventude, e eu disse que isso não entraria em disputa. E também, às vezes, a pessoa que ela fez o estágio, vai fazer o estágio, ela só está ali pelo dinheiro, ela não quer se capacitar e ela não quer ir mais além. Mas a questão é que quando você está em um cargo, eu dei até esse exemplo, quando você ocupa um cargo público, como de vereador, você não vai ficar nesse cargo público há mais de 15 anos. Vai passar 2 anos de eleição, 4 anos, você vai querer ser deputado estadual, ou deputado federal, enfim. E a pessoa vai se aprimorando. Então, quando ela fez o estágio, acabou o estágio dela remunerado, porque ela foi contratada pela escola, ela vai se aprimorando sobre a atividade e sobre o curso que ela está fazendo. Entende? No início, esse estágio não seria não remunerado? Isso. Porque o que acontece? Quando você está cursando o ensino médio, do 1º ao 3º ano, você não é pago para fazer esse estágio. Quando você acaba de fazer o estágio, você vai ser pago, porque seria uma questão de lógica, porque caso você fez o 1º e 3º ano de estágio e você não foi pago, você não iria continuar fazendo estágio de graça, entende? Sem ser pago. A partir da sua formatura, você receberia Você receberia para você ser estagiário, uma contratação. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer que as escolas contratem esses alunos. Saia uma lista de contratação, o curso profissionalizante formou mais de 25 alunos. E a gente queria encaminhar esses alunos para as escolas, para ajudar os professores e para ter uma renda extra para esses alunos. Nessa reunião, tinha alguém da Secretaria de Educação? Sim, a Laís Benfica. Ela deu algum posicionamento? Eu pergunto isso justamente porque a partir do momento que você vai ter ali a contratação de um profissional, você vai ter que ter um dinheiro público investido nisso. Sim. E, lógico, né, a Secretaria de Educação, nesse caso, seria responsável por fazer a contratação desses estagiários. Ela chegou a comentar alguma coisa? Qual que foi o posicionamento? Bom, ela chegou a comentar somente da parte do curso pós-pedagogia, da faculdade de pós-pedagogia. Eu até entrei em contato com ela, perguntei para ela se teria alguma possibilidade dela me informar quais escolas tinham curso profissionalizante. Ela me informou ela disse que acha, né, que é só o Liceu e o Paulo Barbosa, acho que é Paulo Barbosa que ela me disse, se eu não me engano. Ela não disse sobre pagamento, e eu acho muito importante esse tema que você abordou, porque
isso vai acabar envolvendo a prefeitura e uma folha salarial, né? Então a gente vai ter que levar para frente. Eu estou para marcar uma reunião com a secretária de Educação, Adriana de Paulo, para a gente conversar sobre esse projeto, para ela me dar algumas dicas, para ela falar abertamente sobre isso comigo. Perfeitamente. João, outros temas, vamos lá, a gente sabe que a juventude hoje anseia, lógico, pelo mercado de trabalho, principalmente por conta aí da chegada, principalmente a proximidade ali logo após o ensino médio, a preocupação por arrumar um emprego muito grande, mas a gente sabe que existem outras áreas também importantes na área da juventude. Quais outros projetos estão sendo debatidos e que devem ser discutidos em breve? Bom, a gente montou esse projeto da educação inclusiva, dos estagiários. Eu montei um projeto que é para os adolescentes participarem das políticas públicas da cidade. Hoje nós temos na Câmara Municipal um projeto que se chama Câmara Mirim. Não sei se você já ouviu falar. A Câmara Mirim, ela pega alguns jovens com algumas redações de escolas públicas ou particulares, mas isso é alunos acho que, se eu não me engano, do 6º ao 9º ano, né? Não pega o ensino médio. E eu quero fazer com que os alunos do ensino médio tenham essa oportunidade, porque eu acho que é mais fácil. Não estou aqui desmerecendo a Câmara Mirim, eu acho muito importante também um jovem que é do 6º ou do 9º ano, 7º, 8º, participar da Câmara Mirim. Aliás, eu participei, né? Eu estava lá quando teve a Câmara Mirim esse ano. Lindos projetos, lindas redações, os alunos com uma mente muito para frente para a cidade petropolitana. E a Câmara de Jovens seria a Câmara da Juventude. Iria trazer os jovens do 1º ao 3º ano do ensino médio, que no caso são jovens mais participativos, jovens que precisam das políticas públicas, porque os jovens que estão no 3º ano é o seu último ano, os jovens que estão no 1º e no 2º já tem que pensar no 3º, né? Então estaria levando política pública para a escola, que é muito importante para eles pensarem isso. Os jovens tanto do 1º quanto do 2º e quanto do 3º ano, seria a Câmara da Juventude. Trazendo outra pauta para quem está nos acompanhando em casa, mais outros projetos que você já tem debatido, como que está sendo também a participação de forma geral do Conselho justamente sobre essas novas ideias que estão surgindo para de alguma forma trazer a política pública para dentro da juventude petropolitana? Muito colaborativo. O Conselho é muito colaborativo com esse sistema, né, com esses projetos, e é muito importante o Conselho também tá ativo, né? A gente lança os projetos, a gente faz os projetos, a gente tem toda uma ideia, a gente vai lá no Conselho, explica e eles aprovam. Às vezes, sempre tem um controvérsia, né, que às vezes uma pessoa vai contra, a outra vai a favor, só que a gente sempre consegue entrar em consenso e fazer com que esse projeto vá à frente. Nós também temos o projeto do Passe Único, né? Eu morei um tempo em Cabo Frio, sou petropolitano, mas morei um tempo em Cabo Frio. E em Cabo Frio nós tínhamos um projeto que incentivava o jovem a sair de casa. Era um cartãozinho que a prefeitura dava. A prefeitura dava esse cartãozinho e aí a prefeitura pagava a sua passagem para você fazer uma aula de violão, para você fazer uma aula de canto, um esporte, um vôlei, handball. Isso é muito importante. Hoje a gente tem um problema na nossa juventude, que é o aparelho do celular, né? Muitas pessoas reclamam disso. Eu disse há uns 15 minutos atrás que o presidente Lula, quer criar um projeto com que os alunos do 1º ao 3º ano tenham uma bolsa, né, para depois desse projeto, depois do ensino médio, do encerramento do ensino médio, eles tirarem esse dinheiro da poupança para que possam fazer qualquer coisa, uma faculdade ou tirar um carro, uma moto, isso vai de você. Mas ele disse uma coisa que é verdade também, o celular hoje ele é uma bomba atômica na mão do jovem. Às vezes o jovem ele fica muito fissurado no celular, e aquele mundo do celular, ele te começa a mexer com a sua mente, você começa a imaginar coisas erradas e ele começa a te prender e você não consegue mais pensar em mais nada além do celular. Então a gente tem que fazer essas políticas públicas, esse projeto com que o Passe Único seja aprovado e que a prefeitura ela se responsabilize pelo cartãozinho
para que incentive o jovem a ele ir para uma aula de canto, para uma aula de violão, para um esporte que é muito importante. Eu fui usuário desse cartão em Cabo Frio, eu fazia aula de violão. E é um projeto muito bom, você via jovens na rua, uma sala de aula de violão muito lotada, sabe? Hoje você não vê mais isso, hoje é muito difícil, então a gente quer fazer com que isso volte, com que a juventude vá para a rua, faça sua caminhada, faça seu esporte, vá para sua aula de música, para sua aula de canto, e é isso, sabe? Como que está sendo a elaboração desse projeto, João? Pergunto, pelo simples fato do seguinte, quando você fala sobre o bilhete, e aí a prefeitura, nesse caso, faz, concede esse valor, digamos assim, eu queria entender como que funcionaria. Ele recebe pela quantidade de aula, precisa comprovar que faz, por exemplo, a aula de violão em determinados dias, e analisando o cenário petropolitano hoje, como que você, de alguma forma, pensa em adaptar isso para Petrópolis, visto a crise do transporte que a gente tem na cidade, com o subsídio da prefeitura para as empresas não conseguindo se manter, isso de alguma forma também aumentaria ali a folha salarial os custos, né, da prefeitura. Exatamente. Com esse projeto, a gente está tentando fazer uma articulação, né? Graças a Deus a gente tem o Jean, que é o nosso coordenador de juventude, então ele consegue articular isso para a gente. O projeto Bilhete Único, você teria que comprovar que você está fazendo essas aulas. É muito triste a gente dizer isso, mas tem jovens que vão pegar esse cartão e não vão usar para fazer uma aula de violão, ou uma aula de música, ou um esporte. Irão usar para fazer outras coisas. Pode ser coisas erradas, ou para sair, mas ele teria que comprovar que ele está usando esse cartão, né, certo? E a prefeitura teria que fazer uma articulação, no caso com as empresas de ônibus. A gente vê o transporte público hoje, infelizmente ele é precário, mas é um modo da gente pensar mais sobre isso. O projeto está sendo elaborado, ele ainda está para ser concluído, a gente está discutindo isso. O projeto do bilhete único, e a gente quer essa articulação. A gente está articulando com o Jean, que é pelo poder público, que ele vai ajudar a gente nessa articulação, para que os jovens ele possa se beneficiar do seu esporte ou da sua arte. Perfeito. João, a gente está aqui finalizando a nossa entrevista. Algum outro projeto importante que talvez você não tenha comentado? Um convite que você quer fazer para os jovens petropolitanos que estão nos acompanhando para participarem como ouvintes do Conselho e também até sugerirem novas ideias, novos pensamentos? Bom, é bem importante os membros do Conselho Municipal de Juventude eles elaborarem ideias para a nossa juventude petropolitana. Dito isso, são só esses projetos. Eu tenho alguns eventos aqui para falar que a gente fez para a juventude, e é sobre isso. A gente lançar projetos para a juventude usufruir desses projetos, para ir para uma praça fazer um esporte, para ir para uma aula de música, para uma aula de canto, para ter estágio, trabalho, renda e seguir. E os adolescentes mesmos fazerem políticas públicas para eles. Perfeito. João, quer finalizar? Para a gente poder finalizar, você quer falar então sobre a questão dos eventos? Sim, pode ser. Pode concluir então, por favor. Que é importante. Nós tivemos vários eventos esse ano, no mês da juventude, não só no mês da juventude, mas como também no ano inteiro. Eu vou citar algum deles aqui. Ano passado nós tivemos uma tragédia na cidade, infelizmente. Não podemos concluir muitos projetos, muitos eventos por conta desta tragédia. Mas no dia 13 de agosto de 2022, nós fizemos um desafio da juventude em parceria com a Estácio, que os jovens se inscreveram pelo Google Formulário e compareceram até a Estácio para fazer projetos, para fazer atividades, teve medalha, entrega de certificado, muito maneiro, houve uma colaboração muito importante da juventude. Esse foi um projeto muito bem elaborado pelo Conselho e pela Coordenadoria de Juventude. Nós também temos outros projetos que foi feito dia 27 de janeiro, nesse ano. A gente levou a nossa juventude na pré-bienal da Uni, que é uma exposição de arte, de culturas,
para a nossa juventude. Essa foi a pré-bienal e a gente também teve a bienal. A bienal da Uni, ela foi muito maneira, muito legal. A gente levou a nossa juventude petropolitana, eles gostaram muito, tiveram arte, livro, compraram um monte de livros, foi muito legal. E a gente chega aqui no mês da juventude, que é em agosto, que é muito importante a gente falar sobre esse mês, que a gente propôs muitas atividades. Dia 11 de agosto a gente fez a atividade, uma aula pública na Praça da Liberdade. Os desafios da juventude, quais desafios a juventude enfrenta na atualidade de hoje, na nossa cidade petropolitana. Nesse dia da aula pública eu falei sobre a dificuldade que os jovens dos distritos da Posse, de Pedro do Rio e de Itaipava têm da política pública chegar neles. Eu fui correspondido, as políticas públicas chegaram a esses distritos, eu era um ouvinte do Conselho Municipal, fui até essa aula pública para dar essa opinião. No dia 12 de agosto, nós fomos em uma ação que teve dos 50 anos do hip hop, uma cultura muito antiga da nossa cidade, muito importante para a nossa juventude. Saber mais da cultura hip hop. Nós temos várias culturas e a cultura hip hop é uma delas e nós precisamos que a juventude participe delas. Não só da cultura hip hop, mas como da cultura afro-africana e entre outras. Nós tivemos também, entre os dias 22 e 23, uma palestra sobre o combate ao racismo. Uma palestra muito importante sobre como é que os jovens negros devem se defender nesses tipos de crimes. Nós temos hoje vários membros da cidade. Nós temos o Felipe, que ele é coordenador do COPIR, né? Que é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Nós temos o Disque Racismo. Então, a gente vai nas escolas, falamos do combate ao racismo para falar sobre isso, para falar de como o jovem negro pode se defender de um crime desse. Nos dias 24 de agosto foi a palestra que eu te falei, na palestra no Colégio Bonifácio, que falava sobre os desafios da juventude também e o seu emprego, renda e trabalho. Foi nessa palestra que eu incentivei aos jovens a participar das políticas públicas dessa cidade. Eu lembro até hoje da minha fala, eu falei que eu sei que a política, às vezes você participar da política é muito chato, é muito discurso, é muita palestra. Eu sou jovem, eu sei disso, mas é importante pra gente, porque caso você seja uma mulher, uma menina, adolescente, sofra algum tipo de abuso, de assédio, você precisa saber a quem recorrer, ao CRAM, ao CONDIM. Nós também falamos com adolescentes que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, de quem eles devem procurar após sofrer um preconceito. Hoje nós sabemos que Petrópolis ela é uma cidade muito preconceituosa nesse nível. Então a gente foi lá para dar essa palestra sobre os direitos da juventude, sobre as dificuldades, sobre emprego, trabalho e renda. E foi isso. Foi uma participação muito especial com a nossa juventude. E para terminar, a gente teve uma corrida da juventude, uma caminhada. Nós tivemos mais de 100 jovens participando, foi incrível, foi maravilhoso. Eu achei que não teria jovens do distrito da Posse, de Itaipava e de Pedro do Rio. Só que teve, a gente conseguiu levar essas políticas públicas, a gente conseguiu fazer com que os jovens participassem das nossas atividades. Estamos encerrando já por aqui, posso só dar o último recado? Eu queria falar com você, jovem, estudante, petropolitano da nossa cidade. Continue lutando pelos seus direitos, continue lutando pela sua cadeira na política, porque é muito importante você saber das suas políticas públicas, de você entrar na política pública, para você defender os seus direitos. E se vocês acham que não tem pessoas defendendo esses direitos, tem a Coordenadoria de Juventude com o Jean, e tem o Conselho Municipal de Juventude, que está sob a minha nova gestão, João Pedro Fraga, né? O Conselho Municipal de Juventude. Eu fico muito feliz de ter participado dessa entrevista e não poderia deixar de encerrar sem falar de um líder da juventude petropolitana que trouxe a primeira universidade federal para a nossa cidade, trouxe o Cefet e trouxe o vestibular social com mais de 200 bolsas. O prefeito Rubens Bom Tempo, ele colabora muito, não só com o conselho, mas com a nossa juventude. Ele nos escuta,
ele participa de vários projetos com a gente, de vários eventos. Então eu não poderia citar esse líder do campo popular da nossa juventude. Queria agradecer ao TVC por estar dando essa oportunidade para um jovem petropolitano e que isso se repita várias vezes, que não só venha eu, venha outros jovens petropolitanos. E é isso aí. Tá certo. João, obrigado pela sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a juventude e também os anseios desse público aqui em Petrópolis. Obrigado. Para você que está em casa nos acompanhando, é importante ficar atento, entendeu, a todos esses processos, todos esses projetos. E é claro, você que é jovem, participe da política, se informe, tenha conhecimento, porque é por meio dele que você pode cobrar os seus direitos e, é claro, também exercer os seus deveres. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia de sempre. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.